A gente podia ter vencido essa partida? Até podia, mas a nossa sorte acabou, a conexão nos abandonou e a gente se ferrou. Então, se vocês quiserem acompanhar essa partida, sejam bem-vindos ao Senhor Peão, onde nós estamos jogando partidas aqui no chess.com para tentar aprender um pouquinho mais sobre xadrez e ver até onde a gente consegue evoluir. Pessoal, vamos ajudar o canal a chegar aos 100 inscritos? Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilha com a galera, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que esse conteúdo é legal e que vale a pena ele distribuir para mais pessoas, beleza? Sem mais enrolação, então, bora pro jogo! Beleza, pessoal, vamos buscar aqui o nosso próximo adversário. Começando mais uma partidinha hoje, começando hoje com 1062 de rating, pegamos o Andrei Grusin, da provavelmente Rússia aqui com 1035 de rating, estamos jogando de brancas, vamos começar aqui com o peão do rei E4, vamos ver aí se a gente consegue mais uma vitória, a gente conseguiu quebrar aquela sequência de derrotas que a gente vinha tendo, ele seguiu desenvolvendo o peão do rei E5, ele também segue desenvolvendo o nosso cavalo. Vamos tentar ir para uma italiana aqui, que a gente sabe um pouquinho mais do que tem que fazer. Já começamos a pressionar também depois a casa ali de F7 dele, que é uma casa um pouco mais fraca, principalmente nessa fase inicial da partida aqui, onde só é protegida pelo rei, né? Beleza, ele seguiu desenvolvendo o cavalo. Vamos trazer o nosso bispo para cá, já com a ideia aqui de botar uma pressão na casa de F7 e depois desenvolver os nossos peões aqui. Pode também já trazer o peão, oferecer fazer uma troca aqui. É uma possibilidade. Diversas possibilidades aqui. Beleza, ele seguiu com o cavalo, atacando o nosso bispo. Vamos pensar o que a gente poderia fazer aqui, né? Acho que eu vou simplesmente capturar o peão dele. Adicionar uma proteção ao nosso bispo. Não sei se isso aqui é um golpinho ou não. E capturar de volta o cavalo dele, que a gente está com um peão a mais nessa jogada, né? Beleza, agora ele seguiu atacando lá. Vamos ver que alternativas a gente pode trazer. Acho que eu vou simplesmente capturar. Se ele capturar, eu recuo aqui com o nosso cavalo, contra-atacando a dama dele. Depois já vamos pensar em fazer o roque e seguir o desenvolvimento das outras peças, né? Acabou que com essa troca aqui a gente ganhou um peão, estamos com um peão de vantagem, não sei se é um gambito ou não. Se for um gambito e ele tiver compensação depois, a gente vai ter que dar uma olhada aí para descobrir o que vai acontecer. Beleza, ele está atacando aqui essa casa de G2, mas ele está protegido pelo cavalo também, então não vou me preocupar muito agora. Eu vou seguir o nosso desenvolvimento aqui para continuar atacando a dama dele, então estou desenvolvendo o cavalo de B ali com um tempo sobre a dama, vai obrigar ele a fazer mais um movimento com a dama provavelmente, o que deve ser benéfico pra gente aqui, né? O rei dele também está um pouco mais exposto que o nosso por enquanto. E eu acho que a gente está conseguindo fazer um bom desenvolvimento aqui, né? Aí eu falo que a gente está conseguindo fazer um bom desenvolvimento, vou olhar na avaliação depois ali na revisão da partida e foi tudo só erros, um erro atrás do outro, a gente não conseguiu fazer nada do que deveria ser feito. O computador não gostou de nenhuma jogada que a gente fez ali. Beleza, vamos fazer o roque. Botar o rei um pouco mais de segurança. De repente já trazer aqui a dama e a torre aqui para a coluna do rei. Com uma ideia bem simples aqui pra gente, né? Agora ele está atacando aqui. Vamos ver o que a gente poderia fazer. A gente não está sendo muito devagar nas jogadas aqui. Talvez estejamos. Vamos ver, a gente tem alguma forma de atacar a dama dele? Acho que não, ele pode trazer o bispo dele para cá, vai dar um cheque. Não acho que isso aqui seja muito problemático. Eu também não sei se a gente abrir aqui para proteger isso seria uma boa coisa, né? Se a gente trazer o cavalo para cá, a gente depois defende com a dama também, é uma possibilidade, né? Acho que eu vou então fazer isso. Trazer o cavalo para cá, se ele capturar com o bispo, a gente segue, captura com a dama desenvolvendo. A gente protegeu a casa aqui de H2, se ele capturar agora a gente só move o rei. A gente pode já trazer a torre para o jogo aqui também, para a gente conseguir
um ataque ali já contra o rei dele, né? Vamos ver aqui qual que será a próxima jogada. Se a gente ganhar essa partida, a gente ganha 13 pontos. O empate a gente perde 1 ponto e a derrota 16 pontos. Então, se a gente conseguir uma vitória, a gente chega a 1075 de novo. Eu estava dando uma olhada ali, acho que o maior rating que a gente conseguiu até o momento foi de 1079. Então, a gente está quase voltando para aquele rating se a gente ganhar. E vamos tentar emplacar uma sequência de vitórias, né? A gente nunca fez isso. Acho que o máximo que a gente conseguiu, tirando aquelas partidas iniciais ali, do chess.com ainda, as 5 primeiras, foram só 2 vitórias em sequência, e a gente já teve também 2 ou 3 derrotas em sequência, ou algo nesse sentido. A gente não conseguiu ainda botar uma sequência grande de vitórias. Beleza, aqui ele está ameaçando agora o nosso... um checkmate, acho eu. Não é um checkmate, né? Mas também não é uma boa coisa o que ele está ameaçando aqui. Provavelmente vai tirar pra cá. O que a gente poderia fazer, talvez, é buscar aqui o... Mas ele simplesmente traz já, né? A gente depois vai poder vir pra cá e ele vai poder dar um checkmate na sequência. A gente tem que tomar um cuidado aqui. Vamos ver o que a gente pode fazer. Se a gente trouxer pra cá, ele pode simplesmente cobrir com o cavalo e a gente não vai ter muita alternativa mais. Talvez aqui uma troca, eu vou oferecer uma troca de damas. Vamos ver se ele vai querer fazer essa troca. Se ele quiser trocar, a gente já pode também. Troca. Ele deve querer escapar com o bispo, a gente tem que seguir o nosso desenvolvimento. O rei dele ainda está no centro, talvez começar a trazer aqui, pensar em cavalo aqui em D5, depois em C7, para a gente tentar dar esse garfo, fazer algo nesse sentido aqui. Beleza, oferecemos uma troca, deixamos o adversário pensando, né? Pelo menos aqui colocamos uma dúvida, caraminholas na cabeça dele, vamos ver se ele... o que ele vai pensar em fazer aqui. Andrei Grussin. Se ele não quiser trocar, que ele quis trocar, ele deve agora escapar com o bispo dele aqui, legal. Vamos aproveitar essa cravada que ele deixou. Trazer aqui. Talvez ele defenda aqui o bispo dele com o peão. Nosso rei agora está um pouco mais vulnerável aqui, não tem muito mais a proteção que tinha dos peões. E a gente está com uma peça aqui que é o nosso bispo, ainda não foi desenvolvida corretamente. Ele também está com as 2 torres aqui, né? 2 torres e o cavalo ali dele também ainda não foram desenvolvidos, então a gente está mais ou menos parelho aqui. Em termos materiais está tudo igual, vamos seguir aqui desenvolvendo o nosso cavalo. Desenvolvendo não, botando ele na casa de D5, com a ideia de tentar depois, de repente, trazer aqui um ataque sobre C7 para tentar dar esse garfo, algo assim. Beleza, ele fez esse... Ok, vamos seguir aqui. Ele fez o roque, atacou o nosso cavalo. Vamos defender o nosso cavalo. Roque de lados opostos aqui, mas ele agora está mais protegido que a gente. Tem um pouco menos de tempo no relógio também. Acho que pela primeira vez nessas 25 partidas, eu acho, 24, 25 partidas aí, a gente está na frente do relógio de um adversário. Acho que isso nunca aconteceu, é motivo de comemoração aí. Esse canal, nunca antes na história desse canal, a gente conseguiu estar à frente de um adversário. Beleza, ele voltou ali, provavelmente querendo atacar aqui na sequência. O que a gente poderia fazer talvez aqui seja aproximar o nosso rei. Vou tirar o nosso rei das casas escuras, aproximar ele desse peão, com a ideia depois até de trazer o cavalo, dar um cheque, fazer a troca dos cavalos e botar uma torre na 7ª já. A gente não conseguiu ainda desenvolver o bispo. Isso está sendo bem preocupante. Talvez a gente possa desenvolver o bispo para cá para adicionar mais um ataque ali à casa de E7. Vamos ver o que mais. Aqui a gente protegeu o nosso peão. Essa troca aqui entre cavalo e torre não é benéfica para ele, então acredito que ele não vai fazer.
Legal, ele trouxe ali. Agora sim, acho que a gente pode seguir com aquela ideia de dar um cheque. Talvez ele queira fazer a troca do cavalo. A gente põe a nossa torre na sétima aqui. Beleza, colocamos a torre na sétima. A gente já começa a atacar. O peão aqui de G7 dele também. E a gente aqui limita um pouco a atuação do rei, né? O rei não vai conseguir sair aqui nesse final de jogo aqui, mesmo que seja com peças mais pesadas e tudo mais, o rei não vai conseguir depois sair, porque a gente vai estar bloqueando essa casa dele, a não ser que ele já ofereça uma troca, que eu acho que nesse caso até faria sentido, uma vez que a nossa torre, a nossa outra torre aqui ainda está bem comprometida, né? A gente não vai conseguir fazer aqui essa atuação. Legal, trouxe ali. Eu vou simplesmente, então, por enquanto, avançar com esse peão para a gente liberar finalmente o nosso bispo para jogo. A nossa torre vai se manter na sétima. A ideia talvez seja aqui até querer dobrar a torre. Fazer algo nesse sentido aqui, né? Beleza, ele avançou lá. Se nesse momento seria positivo a gente fazer uma troca de bispos aqui. Talvez vir para cá. Ameaçar um cheque. Provavelmente vir para cá depois. Faz essa troca. Acho que eu vou fazer... Vamos trocar. A gente está com esse centro um pouco mais protegido por enquanto. Apesar de depois ele poder capturar esse peão em D3. Se ele fizer essa troca, a gente ainda tem um rei ali numa outra coluna mais um peão numa coluna mais central ali, né? Seguir defendendo aqui, talvez ele venha para cá agora. Quero fazer algumas trocas. Beleza, a gente pode seguir avançando aqui com o nosso rei. Ele deve capturar agora aqui. A gente faz mais uma sequência de trocas. Aqui com a ideia até de criar de repente um peão passado aqui pra gente, né? É uma alternativa. Olha onde é que o nosso rei foi, rei valente. Foi lá para do tabuleiro. Estamos quase fazendo uma conferência aqui, tentar resolver em paz nessa guerra. Fazer uma reunião entre os dois reis ali para ver o que a gente consegue de resolução pacífica aqui. Conflito nunca é a melhor escolha. Acho que eu deveria ter capturado aqui o peão dele. Já garanti esse peão passado. Ok. Vamos vir pra cá. Vou criar essa barreira para ele não poder atacar aqui o rei por aqui. Beleza. Eu vou atacar essa torre dele aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô sem muita ideia aqui. Vou atacar a torre dele, talvez trazer aqui depois um cheque para esse rei. E vamos ver o que a gente teria de alternativa, né? A gente pode trazer para cá. A gente sempre tem esse cheque aqui para tentar ganhar. A gente está com um único peão aqui. Vamos ver. Se ele vier pra cá, aqui a gente vai ter que voltar pra cá, depois pra cá, talvez. A gente trocar aqui. Nosso rei não vai ter muito o que fazer. Talvez capturar ali. Trazer pra cá, a gente tá quase igualando o tempo agora. E eu não sei o que eu tô fazendo mais aqui nesse final de partida. Está com um peão, com menos material que ele aqui. 2 peões a menos. Um peão passado, tentando avançar com toda a força aqui. Trazer pra cá, a gente continua defendendo esse peão. O rei dele continua cravado. Nossa senhora. Tentar vir pra cá. Aqui a gente tá ameaçando um checkmate, né? Com aqui, o rei dele não vai ter como escapar.
Voltamos pra cá. Talvez agora ele até venha pra cá, mas a gente pode só capturar. Aí deve ser obrigado a vir pra cá. Trazer pra cá agora. Achei que a gente tá com uma desvantagem ruim. 2 minutos e 36, perdi 2 minutos e 50 pra gente aqui. Tentar avançar com o peão. Ele capturou ali. Tá. Eu acho que a gente se lascou de novo. Tinha talvez uma vantagem durante o jogo aqui. Porque agora é o seguinte, talvez... a gente vai ter que capturar aqui, daí a gente tá longe desse peão aqui, que vai poder simplesmente avançar, né? Ah, que complicou, galera. Complicou aqui até porque agora a gente vai ter que se afastar desse peão e a gente vai perder ele. Deu bem ruim aqui essa parte final de partida. Nossa internet caiu aqui, será? Vamos ver aqui. Tentando reconectar. 2000 anos depois. Galera, tivemos um problema na nossa conexão aqui e acabamos perdendo a partida ali. Já estava mais no finalzinho, acho que estava faltando uns 2 minutos de partida ainda, mas a gente estava pior também. Já estávamos um pouquinho pior ali no final do jogo, não estava mais tendo muita estratégia ali, estava mais jogando lance, tentando fugir um pouquinho com o rei ali. A gente já tinha visto que estava um pouco mais complicado pra gente. Acabou que a nossa conexão caiu aqui e a gente acabou perdendo a partida pelo tempo, mas vamos fazer a nossa revisão aqui pra gente ver como é que a gente foi no decorrer da partida, beleza? Nossa precisão então foi de 63,4%, nosso adversário jogou com 66,2% de precisão. A estimativa de rating para essa partida específica aqui pra gente foi de 800 e pro nosso adversário de 950, então a gente jogou bem mal aqui, jogou bem abaixo do nosso rating aqui. A abertura foi muito boa, a gente teve uma precisão excelente ali. O meio de jogo foi ok, né? Vamos dizer um ok aqui, porque foi 56% de precisão. E o final de jogo ali um desastre, a gente fez 50% de precisão só. O nosso adversário daí fez 67%. A gente foi um pouquinho melhor que ele na abertura, mas no decorrer do jogo ali a gente acabou perdendo principalmente no final, né? Isso dá pra ver também aqui no gráfico, onde a gente estava melhor, conseguiu ter um pouquinho de vantagem aqui, em alguns pontos bastante vantagem. Teve 2 momentos da partida ali que a gente chegou a ter 4 pontos de vantagem ali, chegou a ter mais de 5 pontos de vantagem, mas cometeu alguns erros, algumas gafes ali, acabou perdendo essa partida. As gafes foram mais aqui no final, né, que iam possibilitar já um checkmate, mas a gente cometeu alguns erros que tiraram toda a vantagem que a gente tinha. Vamos ver no lance-lance aqui então, só pra gente entender onde a gente perdeu a mão. Beleza, a gente começou com o jogo uma italiana aqui, né? Ele seguiu desenvolvendo aqui, ele já fez essa mudança ali de atacar o nosso bispo. A gente decidiu capturar o peão dele para proteger o bispo também, já continuar tendo um ataque na casa de F7. Não sabia se isso era um gambito ou não, acabou que eu acho que não era. Então a gente conseguiu aqui capturar o cavalo tranquilo e conseguiu um pouco de vantagem já em termos da avaliação aqui do computador, né? A gente está com 0,9 pontos de vantagem. Capturamos aqui, seguimos com o melhor lance atacando a dama dele. A dama dele veio aqui pra frente, né? Na frente do rei, também atacando o cavalo. A gente seguiu o desenvolvimento do cavalo também, ainda com o melhor lance, com o tempo sobre a dama dele teve que sair. E aqui a gente fez o roque. Até aqui tudo tranquilo, a gente estava desenvolvendo bem, ganhando aos poucos um pouco de vantagem ali. Então aqui a gente já estava com 1,2 pontos. Ele seguiu desenvolvendo o bispo, aqui a gente fez a nossa primeira imprecisão, a gente jogou com o cavalo diretamente aqui, até pensando nessa ameaça de um bispo aqui, e pensando um pouquinho melhor agora, essa ameaça nem existe, né? Porque não tem nada mais protegendo um ataque aqui sobre a casa de H2, então a gente poderia simplesmente ter capturado esse bispo caso ele fizesse essa jogada ali. A gente decidiu por botar o cavalo ali para a gente conseguir proteger. A sugestão aqui do computador seria a gente já ter botado a torre na mesma coluna do rei, depois sim talvez fazer
movimento de cavalo, dá um cheque descoberto. Beleza, ele capturou, a gente capturou de volta. E aqui ele cometeu uma gafe, e aqui a gente errou feio, né? Poderia ter pensado um pouquinho melhor, a gente já tinha calculado uma escapatória aqui, mas que nem eu comentei, não tem mais nada protegendo esse bispo aqui. Então mesmo que a gente capture ele aqui e ele dê aquela sequência de cheque, que foi mais ou menos o que ele pensou fazer, a gente já poderia escapar de outras formas, esse cheque teria sido evitado, a gente teria bastante vantagem. Aqui a gente já estava com bastante vantagem se a gente tivesse feito a jogada certa, que seria capturar. A gente simplesmente fugiu com o rei aqui e acabou perdendo toda a vantagem que a gente tinha. Ele saiu com a dama e aqui mais uma vez a gente analisou errado, né? A gente pensou simplesmente, beleza, ele vai tirar o bispo, vai dar um cheque descoberto aqui, a gente vai ser obrigado a fugir com a dama e depois ele pode simplesmente finalizar aqui o checkmate, né? Colocando a dama de repente aqui em H2. Mas a gente tinha diversas alternativas, uma delas seria a gente mover a torre aqui para dar mais casas de fuga para o rei. Outra alternativa seria simplesmente ter movido o peão aqui para D3 ou para D4, que daí quando ele tirasse esse bispo dele aqui, a gente poderia capturar a dama dele, né? Caso fosse essa jogada, não sei se daria tão certo, até porque ele poderia trazer o bispo dele aqui para próprio F4, então não sei o que seria melhor. Talvez aqui simplesmente mover a torre, né? A gente fez ali a jogada e decidiu trocar as damas. Aqui a sugestão do computador era fazer esse movimento de torre, para daí depois que ele saísse ou algo assim, a gente pudesse ter mais casas de fuga para o rei, não ficasse com o rei preso aqui no canto simplesmente. Beleza, ele fez a troca, a gente trocou. Ele cometeu mais uma gafe aqui. A gente fez o lance correto de colocar o bispo dele cravado, né? Então ele não poderia se mover por conta do rei. E aqui a gente já tinha de novo 4.9 pontos de vantagem. Então por 2 vezes na partida a gente teve com bastante vantagem em termos da avaliação do computador ali. Por 2 vezes a gente não conseguiu aproveitar essa vantagem e acabou perdendo um pouquinho a mão ali e acabou perdendo também a jogada. Aqui era simplesmente atacar o bispo, né? Que estava cravado, a gente ia ganhar um bispo em troca de um peão. Então foi a jogada incorreta novamente, ele fez o roque ali, foi um lance excelente dele. A gente seguiu protegendo o cavalo aqui, poderia simplesmente ter tirado o cavalo desse ataque da torre para manter ele no jogo. Ele seguiu desenvolvendo o bispo aqui, a partir daqui a partida teve bastante lances de imprecisão, principalmente da nossa parte, eu acho. Que seguiu atacando o cavalo e que a gente poderia simplesmente ter optado por atacar o bispo dele, caso ele capturasse o cavalo, então a gente capturaria de volta o bispo dele fazendo uma troca de peças de valor igual, né? A gente decidiu fazer essa troca, não foi uma boa troca. Foi um erro ali que a gente cometeu, né? Dando esse cheque, acabou dando a oportunidade de ele fazer esse lance excelente e a gente colocou a torre na 7ª. Seguiu com vários erros e imprecisões aqui das duas partes, a gente fez essa troca. Aqui, mais uma vez, a ideia seria ter capturado com a torre para proteger o peão, que depois ficou solto e a torre pôde simplesmente capturar. A gente optou por capturar com o peão que estava do lado do rei, que também não foi uma boa escolha, então diversas escolhas erradas aqui no decorrer da partida, né? Aqui a gente foi ainda estava com o jogo parelho, né? Todos iguais aqui. Até ver aqui, quando a gente avançou com o rei, a ideia seria ter trazido a torre ali, ter movido a torre, enquanto estava sendo protegido pelo peão. E aqui seria uma ameaça de checkmate que a gente deveria ter dado, olha só. Ao invés de... Aqui a gente perde a partida, né? Tá com mate em 2 já, do lado dele. A gente deveria ter movido a torre para a coluna H para também ameaçar daqui a pouquinho um checkmate aqui. Ele teria que daí obrigatoriamente defender com essa torre dele. Possivelmente a gente poderia ter capturado daí a torre dele, ou seguido um pouquinho mais na partida pelo menos. Aqui diversas gafes, né? Uma gafe atrás da outra. Aqui foi uma gafe de avançar o peão, uma gafe de trazer o rei, então acabou que a gente foi perdendo. E aqui a gente já estava com a partida, bem dizer, perdida, né? A gente não tinha mais muito o que fazer aqui. Ele já estava trocando, ele estava com 3 peões a mais avançando, e mesmo com essa troca de torre aqui, a gente a partir daqui seria obrigado a fugir com o rei. A gente não tinha mais como manter o rei perto desse peão, então a gente seria obrigado a escapar com o rei aqui. Ele simplesmente capturaria o nosso último peão aqui, e acabaria simplesmente promovendo, a gente perderia o jogo, mas aqui caiu a nossa conexão.
Infelizmente não deu, foi um jogo meio triste aqui, a gente acabou fazendo diversas gafes, diversos erros no decorrer da partida, a gente teve a oportunidade de vencer, não soube aproveitar isso, acabou pensando num plano antes ali, não reconsiderou em algumas vezes, por exemplo, na captura do bispo, ou depois até quando ele colocou a dama dele ali na mesma coluna do bispo, a gente imaginou aquele checkmate, aquele cheque descoberto ali, acabou tentando proteger de uma forma incorreta, e com isso a gente acabou perdendo aí, não me lembro quanto, 16 pontos de rating e ficamos com 1046, né? Recuamos bastante o rating aí e não deu, né? Nossa sequência de vitórias, de uma vitória, acabou agora e a gente voltou para nossa sequência de derrotas. Beleza, galera? Por hoje era isso, espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima.